Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja bem-vindo, eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje é como criar um gráfico de rosca com marcações. Temos aqui 3 gráficos de roscas com marcações a cada 20%. Nós vamos criar cada um deles, onde o primeiro é um gráfico de rosca completo, onde a gente tem a circunferência completa. O segundo gráfico exibe meia circunferência, caso você precise de espaço, precise economizar espaço para a composição do seu dashboard. E o terceiro gráfico é um gráfico condicional, onde, de acordo com o valor do gráfico, o valor do nosso percentual, o nosso gráfico exibe 3 cores diferentes. Então, vou atualizar aqui. Nosso gráfico acima de 65% ele fica na cor vermelho, entre 35% e 65% ele fica amarelo, e abaixo de 35% ele fica verde. Então vamos iniciar a composição dos nossos dados. Vou colocar aqui o valor, complemento. Então, uma informação fictícia, Vamos imaginar que nós estamos comparando homens e mulheres. Meu valor eu vou colocar numa função aleatória para me dar um número percentual. Meu complemento vai ser o meu 100% menos este número sorteado. Vou colocar na formatação de percentual. Então eu tenho agora informações para eu conseguir criar o meu gráfico de rosca. Então aqui, calculando, eu tenho aqui o valor efetivo que eu quero exibir e o complemento para a gente fazer a composição no nosso gráfico de rosca. Então vou selecionar o título mais os meus valores e vou inserir um gráfico de rosca. Então, nada muda, o conceito é o mesmo. Vou remover aqui o título e a legenda. E o nosso gráfico de rosca ele está exibindo justamente duas partes, A parte azul é a parte dos homens, 38%, e o complemento do meu gráfico é o restante, que são os 62%. Esse complemento nós vamos remover, então nós não vamos exibir esse complemento, justamente para que a gente só visualize o nosso valor principal. Então selecione rosca, depois clique novamente sobre a faixa laranja ou a faixa do complemento. E eu vou marcar aqui formatar ponto de dados. Então vou remover o preenchimento, ficar transparente. E agora eu tenho que adicionar as minhas marcações. As minhas marcações funcionam da seguinte maneira. Eu preciso preencher uma quantidade de células com valores iguais. Então, por exemplo, eu vou preencher 10 células. Vou colocar aqui 10 células. Nós não vamos usar estes números de 1 a 10, Vou usar aqui com os mesmos valores. Então, vou colocar tudo 1 aqui. E quando eu adicionar esta faixa para o meu gráfico de rosca, o Excel vai dividir igualmente o meu gráfico, o meu 100%, igualmente por estes 10 valores. Ou seja, cada fatia do meu gráfico equivale a 10%, porque eu tenho 10 valores iguais. Se eu quiser aumentar a quantidade de fatias, a quantidade de marcações, basta eu aumentar a quantidade de linhas contendo estes valores. Não importa qual valor eu coloquei aqui, o que importa é que os valores sejam iguais para a composição do gráfico mostrar exatamente o mesmo tamanho para cada marcação. Então vou adicionar este intervalo ao nosso gráfico. Então
Então aqui selecionar dados, vou adicionar uma nova série, vou chamar de template, ou melhor, vou chamar de marcações. Eu vou selecionar este intervalo. Então, de B4 a B13, cliquei no OK, OK de novo, então eu tenho aqui 10 marcações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada marcação equivale a 10%. Primeira coisa, tirar a cor destas fatias, né? Então seleciono a minha segunda rosca e eu vou tirar aqui a marcação, em vez de várias cores por fatia, eu vou escolher aqui preenchimento sólido. Escolhi o preenchimento sólido, vou escolher a cor deste preenchimento. Então vou escolher o mesmo tom da minha cor principal. Então a minha cor principal é um azul escuro, aqui na cor da minha fatia eu vou escolher um azul claro. E a grande dica é eu colocar a transparência. Então vou colocar uma transparência de 50%. E a borda destas minhas marcações vai ser da cor branca. Muito bem, então defini as marcações, cada marcação equivale a 10%. E agora eu vou sobrepor estas séries. Então vou marcar com o botão direito e alterar o tipo do gráfico da série. E aí a minha marcação, né, a série da minha marcação, eu vou marcar como eixo secundário. E aí o Excel vai jogar ela por trás, né, ele vai sobrepor os meus eixos. Como o nosso eixo de marcações está com transparência, a gente vai conseguir ver o valor principal da nossa marcação. Então cliquei no OK. Eu tenho aqui 34%. Então vou atualizar aqui. Então 30%, 62%, 39% e assim nosso gráfico vai sendo atualizado. Vou inserir aqui uma caixa de texto para mostrar o valor referente a essa marcação. Vou inserir caixa de texto. Vou apontar para o meu valor efetivo. Vou tirar a borda. Então, sem preenchimento. Sem contorno. Centralizar o texto e aumentar a fonte. E vou colocar ele aqui dentro. Eu tenho uma visão mais fácil, mais interessante, né? De acordo com as marcações, eu consigo visualizar melhor qual percentual que eu tenho para cada, para o meu total, né? Então 51% fica fácil, né? 84% fica fácil a gente identificar. Se vocês acharem que estas marcações, né, estão muito grandes, é só a gente aumentar a quantidade de 1 aqui. Então vou copiar aqui e colar mais 10 aqui. Então nós vamos criar, né, nós vamos selecionar de novo a nossa série de marcações e vou aumentar a quantidade delas ali. Então, selecionar dados, marcações, vou editar e aqui eu vou selecionar 20 valores, né? Então, copiei e colei, deu 20 e agora a gente tem a nossa marcação com 5%. Então aqui fica mais interessante a visualização destes dados. Segundo gráfico, vamos passar para o nosso gráfico de meia rosca. Então aqui nós estamos simulando um velocímetro, né, sem o ponteiro, mas como se fosse um velocímetro digital. Então aqui é um pouco mais complexo
do que simplesmente a gente criar a rosca, porque nós precisamos ocultar toda a parte de baixo da nossa rosca. Então vamos criar uma nova planilha. E vamos fazer a mesma parte, valor, complemento. Vou colocar aqui homens, um aleatório aqui também. E valor total. Então até aqui tudo igual. Nada mudou. E agora eu vou precisar fazer a composição da minha meia fatia, né, da minha meia rosca. Então eu tenho a parte fixa, que é 50% da minha fatia, que é justamente a parte que a gente vai desprezar, que é a parte de baixo da fatia. E aqui o meu valor e complemento de novo. Então o meu valor vai ser o meu valor dividido por 2. Porque eu quero justamente representar metade da minha rosca, na metade do meu todo. Então os 21% vão equivaler a 10% da minha metade. E aqui vai ser justamente o meu 50% menos os 10%. Então, a minha metade que sobrou, menos o quanto eu vou usar para o meu valor efetivo. Vou tirar aqui as casas decimais, então tem lá. A soma desses dois aqui dá 50, mas isso aqui eu tenho 100%. Então, vamos fazer a composição da nossa meia fatia. Então, vamos lá. Inserir um gráfico de rosca. Vou remover o título e a legenda. E aqui a minha parte azul é justamente o meu 50%, que é o valor que eu quero desprezar. O 29% é a parte laranja. E o meu complemento é a parte cinza. Então o que eu tenho que desprezar? O azul e o cinza. Então, vou clicar, uma vez eu marquei todas as minhas fatias, todas as partes, e aí a segunda vez eu clico, eu marco individualmente essa minha fatia azul. Então, vou remover o preenchimento, sem preenchimento, e agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte cinza, sem preenchimento também. Então, eu tenho meu gráfico, só que a posição do meu gráfico está na vertical. Eu preciso girar esse gráfico para colocar a minha fatia na parte de cima do nosso gráfico. Então, selecionar o gráfico. Na verdade, selecionar as minhas partes, né? E aqui eu vou escolher o ângulo da minha primeira fatia. Então, se eu virar 90 graus, essa parte vai vir até aqui. E aí, a posição da minha fatia já vai estar correta. Então, eu coloquei aqui 90 graus. Vou diminuir o tamanho da rosca aqui, vou colocar 65%. E a gente já tem a posição do nosso valor fixo, 29%, aqui na posição correta. Então, se eu carregar novos valores, a gente tem aqui o posicionamento correto da nossa rosca. Agora eu preciso colocar os marcadores. Então nós vamos fazer o mesmo conceito, né? Eu vou preencher valores com o número 1 para dividir a minha metade da parte de cima. E a metade da parte de baixo, vou colocar o meu valor total. Então, se eu quero dividir a minha parte de cima, o meu 50%, em 10 partes, vou colocar 10 números 1 aqui e um único número 10 que vai equivaler à parte maior. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu coloquei 10 números 1 e eu preciso que a minha primeira fatia seja maior do que todas as outras. Então, eu tenho uma fatia que vale
metade e as outras fatias que valem uma parte, né, 1/10 desta metade. E aí eu vou adicionar esta série aqui ao meu gráfico. Então, botão direito, selecionar dados, vamos editar um nome aqui, vou colocar homens na nossa série, e vou adicionar uma nova série que eu vou chamar de marcações. Selecionei as minhas marcações. Então, se a gente olhar aqui, as minhas marcações já estão na posição correta. Marcações particionadas estão aqui na parte de cima. E o meu 10, que ocupa toda a parte de baixo, é justamente o 10 que a gente vai remover o preenchimento. Deu OK. OK de novo. Marquei a minha série. Vou tirar a marcação aqui. Vou deixar o preenchimento sólido. Como está laranja, eu vou escolher um tom de laranja aqui, com a transparência de 50%. E vou deixar a borda da cor branca. Selecionar somente a parte de baixo. Então, 2 cliques aqui na minha parte de baixo e vou deixar sem preenchimento. E agora eu vou sobrepor as duas roscas. Então, botão direito, selecionar, alterar o tipo de gráfico da série e a marcação eu vou colocar em segundo plano. Quando a gente coloca a marcação em segundo plano, o eixo, aquela movimentação da primeira fatia para 90 graus, volta para trás. Então, a gente vai ter que fazer essa movimentação novamente. Então, selecionei aqui a minha rosca. E eu vou colocar aqui 90 graus para a nossa fatia. E aí posicionou corretamente. Eu tenho o meu velocímetro ocupando somente metade da minha fatia. Então vou inserir novamente uma caixa de texto. E vou apontar lá para o nosso valor real. Então aqui, apesar da gente estar trabalhando com metade dele, eu quero exibir exatamente quanto equivale esse preenchimento aqui do meu gráfico. Então vou tirar a borda e deixar sem preenchimento. Então, se a gente atualizar, então parece realmente um velocímetro, mais um conta-giros, né? Mas é bem interessante o como eu posso demonstrar essa informação. E agora, para finalizar, nós vamos fazer o gráfico de 3 cores. Então, vermelho, amarelo e verde. Vamos inserir uma nova planilha. E aqui nós vamos fazer o mesmo esquema. Então, valor, complemento. Vou colocar aqui homens novamente, aleatória. E o meu 100% menos o meu valor. E como nós vamos criar 3 gráficos, nós vamos montar aqui uma estrutura de 3 gráficos de rosca exatamente igual nós fizemos para o primeiro gráfico. Então, o primeiro gráfico a gente criou a nosso valor efetivo, depois colocamos o nossa série de números 1 para fazer a marcação do nosso gráfico. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer 3 gráficos exatamente iguais. Então, a primeira coisa aqui, vamos chamar de vermelho, amarelo e verde. Então, nossos limites serão, abaixo de 30% vai ficar vermelho, entre 30% e 60% vai ficar amarelo e
acima de 60 vai ficar vermelho. Então, vamos usar uma função C aqui. Se esse carinha aqui for menor ou igual a 30%, então vai ser ele mesmo. Se não, eu vou colocar não disponível, porque eu quero justamente que, se ele estiver fora da parte vermelha, o gráfico não seja exibido. Então, coloquei o percentual aqui, eu vou tirar de 100%, justamente para eu ter o complemento da minha fatia. Muito bem, então 9% está abaixo de 30%, né? Então ele está sendo exibido. Agora deu 66%, apareceu o não disponível, beleza, está funcionando direitinho. Agora nós vamos fazer a minha verificação de amarelo. Então se ele estiver entre 30% e 60%, então se for maior que 30% e menor ou igual a 60%. Então, C com E, o meu valor maior que 30%, ou não, E, o meu valor menor ou igual a 60%. Fechei a função E. Se isso for verdade, vai ser ele mesmo, se não, não disponível para ele. Aqui 1 menos este valor. Formato de porcentagem. Centralizar. Para o verde, se o meu valor for maior que 60%. Se for maior que 60%, eles mesmos, se não, não disponível. Aqui 1 menos, o meu valor. Vou colocar todo mundo no formato percentual. Então, meio e a parte de baixo. Muito bem. Então, aqui a gente já consegue criar os nossos gráficos de rosca. Mas eu preciso agora criar os meus marcadores. Então, aqui eu vou colocar o meu marcador para o vermelho, o meu marcador para o amarelo e o meu marcador para o verde. Então, se o meu marcador do vermelho for igual, se o meu marcador do vermelho for não disponível, então essa função, essa célula vai receber um não disponível. Se não, esta célula vai receber o próprio valor da minha B4. Tira, vai receber o número 1. Eu vou congelar o B4. Então, se o B4, ou seja, o valor real do vermelho, não for erro, ele vai receber 1. Se for erro, vai continuar com este erro. Tá? B4. Fechei parênteses. Não disp. Isso. Não disp. B4. E não disp aqui. Confundindo tudo. Então, se o meu vermelho for não disponível, ele vai continuar sendo não disponível. Se ele tiver um valor preenchido, ele vai mostrar um aqui para mim, porque eu quero montar o meu template do 1. Então, preciso de 20 valores aqui. Então, de 9 até 29, eu tenho 20 valores. Então, tá lá, 19 é menor, melhor, 19 não tem erro aqui, então ele preencheu com 1 para mim, para as nossas marcações do gráfico vermelho serem exibidas. Vou fazer a mesma coisa para o amarelo. Então, aqui, vou copiar a função, só vou trocar de B4 para B5. Aqui eu vou colocar B6. Então tem lá 20 valores, vermelho, amarelo e verde. Então tá trocando tudo certinho.
Então, só estou exibindo o gráfico, né, a minha informação do gráfico que vai ser exibido. Então, vou começar pelo gráfico vermelho. Então, vamos lá. Deixei aqui até o vermelho ficar preenchido. Selecionei os dados e vou inserir o nosso gráfico vermelho. Então, gráfico de rosca. Apaguei o título, apaguei a legenda e vou configurar o nosso gráfico. Então, marquei a minha rosca, botão direito, formatar série de dados. O orifício da rosca 65%. O ângulo da primeira fatia nós não vamos mexer. E agora eu vou pegar a minha parte de baixo da rosca e vou deixar sem preenchimento. Então, já tenho a marcação da rosca, cliquei a segunda vez para marcar só a parte de baixo. Vou marcar sem preenchimento, sem linha, e aí eu tenho só a parte do valor, então os 13% ali. Agora eu preciso inserir as minhas marcações. Então, botão direito, selecionar dados, vamos adicionar uma nova série, marcações, seleciono as 20 células contendo o número 1. Ok. Ok de novo. Eu vou configurar agora a minha segunda rosca. Então, cliquei nela. Primeira coisa, preenchimento sólido. Aqui eu estou falando de vermelho. Vou selecionar um tom de vermelho um pouco mais clarinho. E aqui a minha primeira rosca, né, tem que ser vermelho, então vou trocar o azul aqui por um vermelho forte. Ele vai pintar novamente a minha fatia inteira e eu vou remover de novo o preenchimento da parte de baixo. Muito bem, agora, botão direito, alterar o tipo de gráfico da série e eu vou colocar as marcações. Opa, faltou aqui eu colocar a transparência na minha marcação, então isso é muito importante, 50%. Agora sim. E aí, botão direito, alterar tipo de gráfico da série. Coloquei a minha marcação como eixo secundário. Então agora o vermelho está funcionando. Então sumiu porque justamente está com ND em toda a parte vermelha. Vamos atualizar de novo. Lá, 13%. 29%. Então está certinho. Agora eu preciso duplicar este meu gráfico. Então, selecionei o gráfico, apertei o Ctrl. Criei o meu segundo gráfico. Vou pegar o primeiro, vou colocar ele lá longe. Vou trazer aqui o segundo gráfico para a gente configurar o segundo gráfico. Então, meu segundo gráfico, nós vamos falar de amarelo. Então, vou configurar todo o meu gráfico para o amarelo. A primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar os dados. Então, selecionar dados. A minha série, que está com o vermelho, eu vou mudar e vou selecionar o amarelo. Então, título, nome da série, amarelo, e os valores da série, a minha B5 e C5 ali, referentes ao meu registro de amarelo. E as marcações também vou trocar, que estão na coluna do vermelho, eu vou selecionar a minha coluna do amarelo. Deu OK. Que eu vou dar OK novamente. Vou atualizar até o amarelo possuir dados para a gente poder ver o gráfico. Então tá lá. Nosso amarelo está com gráficos, então agora eu consigo configurar o meu gráfico. Então a primeira coisa é remover o gráfico da série que está como secundário. Eu tenho que voltar ele para primeiro plano para poder configurar as cores. Então, tirei a marcação,
cliquei no OK. E agora sim, vou pegar a minha rosca de marcações e vou marcar aqui preenchimento sólido. E vou para um tom de amarelo aqui, né? Então esse tom aqui acho que está bom. Transparência de 50%. E a cor da borda branco. Maravilha. Agora eu vou para a minha rosca de valores efetivos, né? Então aqui eu vou colocar uma cor amarelo mais viva. Então amarelo ouro aqui. E a segunda parte da fatia eu vou deixar sem preenchimento. Então está selecionado, eu vou um segundo clique. Marquei só a parte esquerda da minha fatia e vou colocar sem preenchimento e sem linha. Agora eu posso sobrepor as minhas roscas. Então, alterar tipo de gráfico de série e vou marcar as minhas marcações como eixo secundário. Está lá no nosso gráfico. E agora eu preciso partir para o meu gráfico vermelho. Então, gráfico selecionado, apertei o Ctrl, dupliquei o meu gráfico, vou tirar o amarelo do caminho e agora eu vou configurar o vermelho. Então, vou atualizar aqui até o vermelho, ou vermelho não, né? O verde. Exatamente. Então, vou atualizar até o verde ser preenchido, então está aqui, 72%, maravilha. Então temos o nosso gráfico aqui, vou selecionar os dados do meu gráfico verde. Então, amarelo eu vou editar, vou selecionar o verde e os dados lá da minha série verde. As marcações, também vou selecionar as marcações referentes ao meu gráfico verde. Vou remover o meu eixo secundário. Então, botão direito, alterar tipo de gráfico da série. Tirei a marquinha de eixo secundário e agora eu consigo configurar as duas roscas. Então, a primeira rosca, nossa rosca de marcações. Vou tirar, deixar o preenchimento sólido. Estamos falando de verde. Vou pegar um tom de verde com transparência 50%. Agora eu vou configurar as cores da minha rosca principal. Selecionei a minha rosca, preenchimento sólido. Preenchimento sólido. Preenchimento sólido, eu vou escolher um verde com mais intensidade. E agora eu vou remover a minha segunda parte da fatia. Cliquei a segunda vez, sem preenchimento. E agora eu vou partir para sobreposição das roscas. Botão direito, alterar tipo de gráfico da série e eixo secundário para as minhas marcações. Ok. Está prontinho meu gráfico. Vou puxar aqui os outros dois gráficos. E aí eu consigo atualizar. E eu tenho a visualização dos meus gráficos. Agora eu preciso sobrepor os meus gráficos, colocar um gráfico em cima do outro. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o preenchimento do meu gráfico. Eu vou deixar ele transparente, a borda ainda não vou tirar, para eu conseguir posicionar um gráfico exatamente sobre o outro. Muito bem. Então vou pegar aqui o vermelho. Coloquei sobre o verde, agora o amarelo vou colocar sobre o vermelho. Então vou atualizar agora, vermelho ainda, agora verde, amarelo, verde e vermelho. Muito bem. Agora eu vou, para facilitar que eu vou remover as linhas de grade. E aqui eu vou jogar os gráficos, vou tirar a borda dos gráficos. Então selecionei o primeiro. Vou lá em formatar gráfico e vou tirar o contorno. Então sem contorno. E agora eu vou jogar esse gráfico para trás. Então, botão direito,
enviar para trás. E agora eu vou pegar o gráfico que ficou no primeiro plano. Primeiro plano, vou tirar o contorno. Vou enviar para trás. E o último gráfico, vou tirar o contorno. E eu não preciso enviar para trás. Então agora eu tenho os 3 gráficos exatamente na mesma posição. Tenho as minhas cores. E agora eu preciso exibir o valor equivalente ao meu gráfico. Então eu vou ter que fazer uma composição aqui para saber qual é o valor que eu tenho. Então aqui eu vou colocar se a minha célula for não disponível, eu vou mostrar 0 aqui. Se não, eu vou mostrar o próprio valor. Eu vou copiar essa função para todos. Aqui eu sempre vou ter um único valor, porque os outros dois serão não disponíveis. E aqui, na célula D7, eu vou pegar o maior valor. E a minha caixa de texto vai apontar aqui para este valor, para eu conseguir justamente fazer a composição, a exibição do meu total. Então, caixa de texto, vou desenhar ela aqui. Vou apontar aqui para... Vou aumentar o nosso valor, 20. Centralizei e vou tirar a borda. Tirar a borda e tirar o preenchimento. Eu coloquei aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. E agora, para fechar, eu vou agrupar tanto a minha caixa de texto quanto os meus 3 gráficos. Para facilitar a identificação desses meus gráficos, eu posso vir aqui no painel de seleção e selecionar todas as informações. Então, cliquei na caixa de texto, Ctrl, cliquei no gráfico, no outro gráfico e no terceiro gráfico. Então, todos os meus dados selecionados, botão direito e agrupar para eu ter uma coisa só. E aí, quando eu precisar movimentar o meu gráfico, os meus gráficos, eu não preciso me preocupar em tirar o meu gráfico da posição. Então, tenho aí o meu gráfico de rosca com marcação e também a formatação condicional, vamos assim dizer. Com isso, nós finalizamos mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com a sua rede. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.